No capítulo de segunda-feira, 18 de novembro da novela Cabocla, Justino vê Mariquinha chegando em casa chorando e pergunta o que aconteceu. Mariquinha consegue dar uma desculpa, e não conta que Tobias lhe beijou à força. Felício começa a melhorar para a alegria da família. Tobias conta para Ciabina, Zé da Estação, Chico e Zuca que Felício está melhor. Chico pergunta como está Luiz, e Tobias conta que Luiz não andou muito bem, que teve febre e tossiu muito. Ele conta que o Dr. Teles esteve lá examinando Luiz e mandou separar as coisas dele, que tudo do Luiz deveria ser lavado separadamente. Ciabina fala que isso de ter que separar as coisas dele não é bom sinal. Zé da Estação fala que é sinal que essa doença que ele tem pode passar para os outros. Bonerges percebe que alguns de seus aliados se bandearam para o lado de Justino. Neco continua crescendo nas intenções. Emerenciana fala para Maria que chegou a hora, que daqui a pouco seu filho está nascendo. Maria pergunta se não é melhor chamar o coronel Bonerges, e Emerenciana fala que não. Emerenciana fica irritada com o marido, que está cuidando de assuntos políticos. Nastácio chama Generosa para ajudar no parto da criança. Belinha e Luiz se preocupam com Emerenciana. Bonerges chega na fazenda e toma um susto ao saber que seu filho está nascendo. Emerenciana percebe que Bonerges quer que a criança seja menino e fica magoada. Felício começa a andar, mas continua sem querer falar. Generosa diz para Bonerges que nasceu um menino e ele fica radiante. Mas logo depois Generosa diz que o menino nasceu morto, deixando o coronel em estado de choque. Bonerges se desespera. No capítulo de terça-feira, 19 de novembro, Bonerges se desespera com a morte do seu filho. Luiz conforta Emerenciana. Belinha vai abraçar e consolar a mãe. Emerenciana sofre pela perda do filho. Todo o povo comparece ao enterro do filho de Boanerges. Boanerges enterra o seu filho. Belinha cuida da mãe. Bina deixa que Zuca vá passar alguns dias na casa de Bonerges, para ajudar Emerenciana. Zé da Estação e Bina temem que Zuca tenha uma recaída por Luiz. Justino diz a Mariquinha e Neco que eles deveriam ir até a casa de Bonerges para dar seus pêsames à família. Emerenciana recebe Neco e Mariquinha e diz a Neco que ele tem sua bênção para namorar com Belinha. Bonerges garante ao vigário que não vai deixar que o sofrimento lhe derrube. Neco sugere a Justino que ele se torne aliado de Bonerges, deixando-o furioso. Joaquim diz a Pequetita que está velho demais para se casar com ela, irritando-a. Pepa chega em pau d'alho e pergunta a Bina por Luiz. A espanhola diz que o advogado é o amor de sua vida. Dr. Teles garante a Bonerges que Emerenciana não corre risco nenhum. Emerenciana fala para o marido que eles foram castigados por Deus. Bonerges percebe que Emerenciana o culpa pela morte da criança. Ritinha flerta com Chico para deixar Nastácio com ciúmes. Zuca pergunta a Belinha se Luiz está muito doente. Ela fala que não. Tobias diz para Zuca que eles vão ter que remarcar o casamento. Tobias pergunta a Tina por que ela não gosta de sua noiva. Tina diz a Tobias que Zuca está fazendo ele de bobo. Tina fala para Tobias que Zuca gosta de Luiz. O peão fica arrasado, mas promete à irmã que não vai fazer nenhuma bobagem. No capítulo de quarta-feira, 20 de novembro, Bonerges fala para Emerenciana que não ia renegar se nascesse uma menina. Emerenciana percebe que Bonerges está tão triste quanto ela e os dois se abraçam. Justino ameaça Neco caso ele namore Belinha. Pepa vai para a fazenda de Bonerges.
Tobias vai atrás de Luís. Tomé tenta impedir Tobias de acertar suas contas com Luís. Generosa repreende Tina por ter falado para Tobias que Zuca está apaixonada por Luís. Tobias pede para conversar com Luís, e os dois saem juntos a cavalo. Tomé o segue. Nastácio avisa Bonerges das intenções de Tobias e ele sai atrás de seu funcionário. Zuca se desespera ao saber que Tobias descobriu tudo. Tobias fala que Luís acabou com sua vida. Luís diz que se apaixonou por Zuca antes de saber que ela era noiva. Tobias fica furioso. Luís confessa para Tobias que ama Zuca. Tobias aponta a arma para Luís. No capítulo de quinta-feira, 21 de novembro, Tobias não tem coragem de matar Luís. Bonerges e Tomé encontram Luís e percebem que Tobias não se vingou. Luís conta para Zuca que Tobias está muito magoado. Tobias tenta arrumar briga com Neco. Tobias diz a Bonerges que Zuca morreu para ele. Joaquim revela para Edmundo que Pepa talvez esteja grávida de Luís. Bonerges recrimina o Luís e Zuca pela confusão que eles armaram. Edmundo se irrita quando Joaquim diz que se sentiria ridículo se casando com Pequetita. Luís fala para Bonerges que está disposto a se casar com Zuca. Ritinha conta para Emerenciana que Luís pediu Zuca em casamento. Tobias diz a Tomé que nunca vai se conformar por ter sido enganado por Luís e Zuca. Pepa chega à fazenda de Boanerges e agarra Luís na frente de Zuca, que fica arrasada. Bonerges pergunta se Pepa vai querer se hospedar na fazenda para desespero de Luís. Tobias fica sabendo da chegada de Pepa e diz a Tomé que isso prova que Luís não vale nada. Bonerges diz a Emerenciana que foi bom que Pepa tenha chegado para abrir os olhos de Zuca em relação a Luís. Emerenciana concorda, mas avisa que não quer Pepa em sua casa. Joaquim fica pasmo ao saber que Pepa está na casa de Bonerges. Zuca diz a Bina que não vai querer voltar para Tobias mesmo que Luís não fique com ela. Luís tenta conversar com Zuca, mas Chico avisa que Bina e Zé não vão deixar. Luís pede desculpas a Bina e Zé, e tenta conversar com Zuca. Zuca se recusa a ouvi-lo e Zé o manda embora. Chico se oferece para armar um encontro de Luís com Zuca. Justino fica completamente encantado ao ver Pepa. Neco se espanta com o comportamento do pai. Tomé fala para Tina que quer esquecer Rosa. Tina fica radiante. No capítulo de sexta-feira, 22 de novembro da novela Cabocla, Bonerges volta a reunir seus aliados para combater as ideias políticas de Neco. Os aliados do coronel se derretem por Pepa. Emerenciana deixa que Belinha mande um bilhete para Neco. Nastácio finge estar gostando de Pepa para deixar Ritinha com ciúmes. Chico diz a Zuca que Luís está à sua espera. Neco pede que Justino não se envolva com Pepa. Pequetita fica furiosa ao saber que a espanhola foi atrás de Luís. Zuca morre de vontade de ver Luís, mas decide não ir. Chico tenta convencê-la em vão. Luís continua esperando. Zuca muda de ideia e decide ir, mas Bina desconfia e a impede. Tina conta para Felício que Tomé resolveu lhe dar uma chance. Zuca consegue fugir de Bina e vai ao encontro de Luís. Ele explica que nunca teve nenhum compromisso com Pepa, e garante que é apaixonado por ela. Zuca diz que não quer vê-lo enquanto a espanhola estiver na fazenda de Bonerges. Zé avisa que Luís recebeu uma carta do pai. Bina decide ler a correspondência e fica pasma. Tomé diz a Tobias que vai tentar esquecer Rosa e ficar com Tina.
Tobias fica satisfeito com a decisão do amigo e se pergunta se não deveria esquecer Zuca. Emerenciana se irrita ao saber que Bonerges ainda não mandou Pepa embora. Luiz lê a carta de Joaquim e fica furioso. Generosa percebe olhares entre Tina e Tomé e não gosta. Zaqueu diz a Justino que Pepa gostou dele, deixando-o satisfeito. Bina conta para Zuca que Pepa está grávida de Luiz. No capítulo de sábado, 23 de novembro, Bina fala que avisou que Luiz não prestava, e Zuca chora desesperadamente. Mariquinha fica indignada ao saber que Justino se interessou por Pepa. Bonerges avisa a espanhola que ela vai ter que ir embora da fazenda. Pepa agradece a hospitalidade e dá um beijo no rosto de Bonerges. Maria e Ritinha veem e ficam pasmas. Emerenciana se preocupa ao ver que Luiz voltou para a fazenda à noite. Luiz mostra a carta para Bonerges e garante que Pepa está mentindo. Pepa pergunta a Anastácio onde mora Justino. Bina sente pena de Zuca. Luiz se surpreende ao saber que Pepa foi atrás de Justino. Pepa joga charme para Justino, que fica radiante. Belinha pede ajuda a Emerenciana para convencer Bonerges a aceitar seu namoro. Ela avisa que a filha precisa ter paciência. Neco decide tentar ver Belinha. Mariquinha diz que não vai deixar que Justino se envolva com Pepa. Bina fica angustiada ao ver Zuca tão infeliz. Neco vai até a casa de Belinha.